chocolate Vunesp adaptado, né? Dois irmãos, João e Tomás, compraram cada um uma barra de chocolate. João dividiu sua barra em 3 pedaços iguais e pegou um. Depois dividiu este pedaço em dois iguais e comeu um deles. Já Thomas dividiu sua barra em 2 pedaços iguais e pegou um. Depois dividiu este pedaço em 3 iguais e comeu um deles. Sabendo que as barras eram do mesmo tipo, quem comeu mais, né? Então, temos o item A, João, porque a metade é maior que a terça parte. B, Thomas. C, não se pode decidir porque não se conhece o tamanho das barras de chocolate. D, os dois comeram a mesma quantidade de chocolate. E, não se pode decidir porque a barra de chocolate não é redonda. Então vamos à solução. Aqui você tem a barra de chocolate dividida em 3 partes, né? Aqui, essa parte em marrom claro é o pedaço comido e o marrom escuro é um pedaço não comido. Então o João, ele dividiu a sua barra em 3 partes, comeu uma parte, depois dividiu o restante em 2 partes iguais, que já estava dividido, né? E aí o que aconteceu, né? Ele comeu a outra parte, comeu a metade. Então quer dizer que ele comeu essa região aqui. Beleza. Agora o Thomas. O Thomas, ele comeu metade da barra e dividiu a barra em 2 partes iguais, que é até aqui. Comeu uma. Depois pegou o restante, que é esse, e dividiu em 3 partes iguais. E comeu uma parte. Então quer dizer o quê? Aqui 2/3 é equivalente, você multiplicar aqui 2/3, né? Porque eu transformei por 4 e dividir por 6, né? Vou já explicar. O Thomas, tem 1/2, mais 1/2 dividido por 3, que é exatamente o que corresponde a essa barra aqui. 1/2 dividido por 3 é 1/2 vezes o inverso do segundo, que é 1/3. E aí isso dá 1/6. 1/6 mais 1/2. 1/2 eu posso transformar em uma fração que tem denominador 6. Aí eu multiplico por 3, aí dá 3 sobre 6, mais 1/6, que dá 4 sobre 6. E aí, 4 sobre 6. Se eu fizer um comparativo com 2/3, eu posso simplificar por 2, né? Dá 2/3, que é a mesma coisa do João. Mas eu peguei e multipliquei aqui por 2, dá 4/6. E aí a gente percebe que é a mesma quantidade. Então quer dizer, a quantidade de barra que o João comeu é a mesma que Thomas também comeu. Os dois comeram a mesma quantidade de chocolate, aí você marcaria o item D. Questão 8. Uma questão do ESA 91. Um estudante gastou 1/3 do seu salário com alimentação e 5/6 do que sobrou com a educação e outras despesas. Restaram ainda R$ 286,34. O seu salário é de... Então vamos lá. Então você tem o seguinte. Você tem X menos 1/7 do seu salário, né, com alimentação, ele tira 1/7, e 5/6 do que sobrou, 5/6 do que sobrou. Então, o que sobrou aqui para completar 7 sobre 7, vai ser 6 sobre 7. Então, vou subtrair também, isso é o que ele gasta com a educação e outras despesas. E, né, isso tirando, né, do total, que é o X, isso dá 286,34, que é o que sobrou. Beleza. Agora fazendo as contas, né? Aqui eu coloco o mesmo denominador daqui. Aqui é de 7, né? O 6 vai cancelar, né? Então eu vou botar 7 sobre 7. Menos 1 sobre 7 dá 6 sobre 7. Cancela isso aqui, fica menos 5 sobre 7. Igual a 286,34. Aí, isso aqui subtraindo vai dar x sobre 7, igual a isso aqui de novo, repete. Aí multiplica meio pelos extremos,
temos x igual a R$ 286,34 vezes 7, que dá R$ 2.004,38, que é o valor do salário dele. Outra questão do Wesley, que é 86, uma loja vendeu 2 quintos de uma peça de tecido e depois 5/12 avos do restante. O que sobrou foi vendido por R$ 1.400. Sabendo-se que o tecido foi vendido a R$ 5,00 um metro, o comprimento inicial da peça era de... Então, vamos lá. E temos 2 quintos, né, 2 quintos de x, mais 5/12 do restante, que é 3/5 da peça, mais 280, né? Mais 280, que é exatamente... se você for analisar, é o 1.400 dividido por 5, que é exatamente o valor a 5 metros, né? Dá 280. E aí, isso tudo somado dá x, né? Aí, você tem aqui, cancela o 5 com 5, fica 3/12x. Aqui, você pode multiplicar, que dá o MMC 60, né? 60 dividido por 5 dá 12 vezes 2, 24. 60 dividido por 12 dá 5, vezes 3 dá 15, né? E temos 60 dividido por 1, que é 60 vezes 280, igual 60 dividido por 1, dá 60 vezes x, dá 60x. Cancela o 60 com 60, né? Essas 60 aqui. E aí fica 24 com 15 dá 39. 60 vezes 280 dá 16.800, igual a 60x. Então, 60x menos 39, temos 21x igual... Aí você pode desmembrar isso como 8 vezes 21 vezes 100, né? E aí, cancelar esse 21 com esse 21, e tem 8 vezes 100, né? Que dá 800 metros, que é o comprimento inicial do tecido, ok? Tranquilo? Então, vamos à questão 10, do CMF. Para o desfile cívico-militar de 7 de setembro, o Colégio Militar de Fortaleza precisou deslocar o batalhão escolar para a Avenida Beira-Mar. Esse deslocamento foi realizado utilizando 18 ônibus com 50 lugares cada um. Em 1/3 do ônibus, né, 1/10 dos lugares ficaram livres. Em 3/4 do restante dos ônibus, 2 lugares ficaram livres em cada um. Dos demais ônibus, ficou um lugar livre em cada um. Pode-se afirmar que o efetivo deslocado para a Avenida Beira-Mar pode ter sido transportado em 16 ônibus e sobraria exatamente lugar livre em um ônibus, 16 ônibus e sobraria exatamente 2 lugares livres em um ônibus, 16 ônibus e sobrariam exatamente 3 lugares livres em um ônibus. 17 ônibus e sobraria exatamente 1 lugar livre em um ônibus. 17 ônibus sobraria exatamente 2 lugares livres em um ônibus. Então, vamos analisar. Seguinte, né? Vamos com bastante calma, uma questão bastante complexa, né? Aqui você tem o quê? 1/3 do ônibus, né? 1/3 do ônibus, 18, ó, 18 ônibus, né? Então, 1/3 dos ônibus. Então, 1/3 dos ônibus equivale a 6. Só que cada ônibus, né, se você for analisar aqui com bastante calma, tem 50 lugares. Então, 6 ônibus vezes 50 dá 300 lugares. Então, 1/10, né, dos lugares ficaram livres. Então, quer dizer, 1/10 de 300 dá 30 lugares livres. Beleza. Vamos analisar o outro caso. 3/4, aqui ó, 3/4 do restante dos ônibus. Então 3/4, o que é o restante? Aqui é 1/3, o restante é 2/3. Então 3/4 de 2/3. Aí cancela o 2 com o 4, fica 2 embaixo. Cancela o 3 com 3, fica 1/2. 1/2 de 18 dá 9 ônibus.
né? Certo? Meio de 18, 9 ônibus. E aí, o seguinte, ele fala o seguinte aqui: 3/4 dos ônibus, 2 lugares ficaram livres em cada um. Então, se eu tenho 9 ônibus, 9 vezes 2 dá 18 lugares livres. Aí você tem 30 mais 18, né? E aqui, ó, por último, nos demais ônibus ficou um lugar livre em cada um. Os demais ônibus, olha aqui, se eu tenho se você for analisar aqui, eu tenho 6 ônibus, né? 9 dá 15, né? Falta 3. Então, eu tenho 30 lugares livres, 18 e 3 sobraram, então 3 lugares livres. Então, dá 51 lugares livres. E aí, você tem 51 lugares livres. E agora? Agora é o seguinte, se você tem 18 ônibus, né? 18 ônibus, aí se um ônibus, né? Um ônibus equivale a 50 lugares, né? Então você vai ter 16. Aqui eu errei, eu posso fazer essa correção. Se aqui tem 51 lugares livres, você tem o seguinte, um ônibus, né? Um ônibus tem 50 lugares. Então vou ter 16 ônibus lotados. No caso 17, né? É 17 ônibus lotados. E sobraria exatamente um lugar livre no outro ônibus, né? Que para fechar o 18, né? Então, realmente você marcaria o item D, certo? Tranquilo? Então vamos para a última questão. Da CMF, 12 amigas resolveram alugar uma casa de praia para passar uma temporada. Metade do aluguel foi pago no dia da assinatura do contrato, sendo o valor dividido igualmente por todas as 12 amigas. O restante deveria ser pago no dia em que chegassem à casa. Porém, no dia do passeio, 3 amigas desistiram. O restante do valor do aluguel teve então de ser dividido igualmente apenas entre aquelas amigas que compareceram. A fração do valor total do aluguel pago por cada uma das amigas que compareceu foi de. Então, você pode. Metade do aluguel foi pago no dia da assinatura do contrato do aluguel, sendo o valor dividido igualmente entre todas as 12. Então, você tem 1/2 vezes 1/12, que dá 1/24. O restante, né, deveria ser pago no dia que chegasse a casa. Porém, no dia do passeio, 3 amigos desistiram. O restante do valor do aluguel teve então que ser dividido igualmente apenas entre aquelas que compareceram. Então, você vai ter 1/2, esse 12 menos o 3, né, as 3 pessoas que não apareceram. Então, fica 1/2 vezes 1/9, que dá 1/18. Agora você soma, né? 1/24 mais 1/18. O mínimo múltiplo comum de 18 e 24 é 72. E aí você tem, você pode transformar, né, essa soma em 3/72 mais 4/72, que dá 7/72. E aí, portanto, a opção correta é o item A, certo? 7/72. Então veja, aqui quando foi o aluguel, pagaram metade, né, as 12, e aí no dia desistiram 3 pessoas. Aí você faz exatamente, você chega a essas duas frações aqui, certo? Aqui 1/24, para quem não está enxergando, e aqui tem 1/18. Somando as duas, temos 7/72, certo? Tranquilo? Até a próxima, espero que tenham gostado. Agradecimentos ao professor Jorge Lira e todo a CISEDU e a SEDUC, certo? Agradeço demais e até o próximo vídeo.